Vou já pegar aqui o controle da apresentação para que os demais não fiquem mexendo no slide. Orlando, como é que tá lá no Hotmart, hein? Parece que teve umas confusõezinhas esses dias, não foi? Oi, professora. A Repita Hotmart. de novo. Como é que tá lá a questão da Hotmart? Assim, até agora eu só fiz 5 vendas. Eu vi que tinham tirado um monte de livro, eles tiraram um monte de... Tiraram. Então, vamos lá, gente. Hoje a gente vai iniciar e finalizar a unidade 2, tá? Na próxima aula, a gente finaliza aí a disciplina com o fechamento com a unidade 3, e essa é a última disciplina do semestre, né? De conteúdo. Aí a gente vai focar apenas no paper, né? E aí eu já quero montar com vocês até... Hoje é quinta, né? Então, até amanhã, o nosso cronograma de apresentações, tá? Então, depois eu vou encaminhar lá no grupo para a gente organizar as apresentações pelos dias que a gente tem disponível. Deixa eu só verificar aqui novamente, ó, os dias que a gente tem. Geralmente são 3 encontros reservados para isso, né? A gente vai ter aqui o do dia 2, dia 9 e dia 16. Bom? Socorro, tu desliga o microfone, por favor. Pronto. Então, hoje na unidade 2, estrutura e normativa financeira, a gente vai entender um pouquinho como é que é formatado o sistema financeiro no Brasil, quais são os órgãos, né, que participam aí, qual é a função de cada um, certo? Então, a gente pretende aí entender a dinâmica e a importância da intermediação financeira, compreender a estrutura e o funcionamento do sistema financeiro nacional e também compreender o papel dos órgãos normativos, das entidades supervisoras e dos agentes operadores desse sistema, né, identificar as características das instituições financeiras, a gente vai ver quais são, compreender a sistemática do mercado de valores mobiliários, que aí é o mercado onde são vendidos esses títulos, né, e identificar e diferenciar o papel dos participantes. Então, começando aí pelo tópico 1, a gente vai relembrar aí um pouquinho do que é que a economia estuda, né, é preciso a gente ter isso em mente, que ela é uma ciência que vai se preocupar aí com o estudo de alocação dos recursos produtivos, né? Considerando que esses recursos eles são limitados, enquanto que as necessidades são ilimitadas. Então, é preciso fazer ajustes para que se consiga atender a todos. Então, a gente vai relembrar, então, que os agentes econômicos, as famílias, né, que formam a poupança, né, ou seja, elas escolhem consumir menos e aí do que eles ganham, eles são chamados, então, de agentes superavitários, tá bom? Então, fiquem aí com essa denominação. Então, aqueles agentes econômicos que escolhem, né, esse programa, se projetam para fazer uma poupança, né, para guardar um recurso, para não colocar aí em circulação no mercado, de forma a partir do consumo, né, toda a sua renda, são chamados de agentes superavitários. Enquanto que os agentes econômicos, que vão consumir mais do que a sua renda, e, portanto, eles precisam recorrer à poupança dos terceiros, né, eles vão ser conhecidos aí como agentes deficitários. Esses dois agentes, eles que vão agir dentro do sistema financeiro, um emprestando e o outro pegando emprestado. Foi o que a gente já tinha visto nas 2 primeiras aulas. Então, para que o agente deficitário ele possa utilizar os recursos disponíveis a partir aí da poupança dos agentes superavitários,
é preciso que esse fluxo de recursos entre eles seja viabilizado. Ou seja, pode ser que tenha uma empresa, né? Ou até mesmo uma pessoa física, que esteja precisando de 20 mil reais emprestado para pagar em anos, sei lá, em 5 anos, né? Enquanto existe outra família, né, que conseguiu poupar esse dinheiro e teria disponibilidade para emprestar. Mas como fazer essas pessoas se encontrarem? Concordam que ia ser difícil, né? Então, é para isso, para facilitar esse fluxo entre os agentes superavitários e os agentes deficitários, que entra aí a figura do sistema financeiro, tá? Então, ele vai dar exatamente um exemplo, né? Imaginemos uma determinada família que decida aplicar 10 mil reais por um ano, enquanto outra queira apenas 5 mil emprestados durante um período de 6 meses, né? Ou então uma empresa que precise de 1 milhão de reais para investir nas suas operações e necessite pagar esse montante em 5 anos. Se cada poupador tivesse que encontrar um tomador de recursos, né, um agente deficitário, com as mesmas necessidades de volume de recursos e de prazos, né, seria difícil efetivar essas operações. Então, vou só voltar aqui. Então, a intermediação aí financeira vai ocorrer na relação entre os agentes econômicos superavitários e os deficitários, tá? Os intermediários financeiros, eles vão procurar, então, atender às expectativas e às necessidades de ambos, né, de ambos os agentes, oferecendo aí alternativas adequadas para a guarda, aplicação de recursos e acesso a fontes de financiamento, a fim de viabilizar aí o investimento, né, e consumo. Não ficou clara essa parte, né? Então, a gente tem aí pessoas que vão poupar, agentes superavitários. Outras que vão gastar mais, né, ou precisam gastar mais do que tem, agentes deficitários. E o sistema financeiro vai trabalhar unindo aí as necessidades dos dois. A SAF, né, em 2012, ele lembra que em economias desenvolvidas, apresentam um sistema de intermediação financeira capaz de atender às necessidades dos seus agentes econômicos, desempenhando aí a sua função de direcionar os recursos de unidade com carência de capital para investimento. Nesse sentido, então, toda economia de mercado, ela é objetiva, mediante a sua estrutura de intermediação financeira, conciliar os interesses de poupadores, certo? E investidores, com o intuito aí de buscar o quê, gente? O intuito é sempre o crescimento econômico, certo? A busca é sempre nesse sentido. Então, inicialmente, a função do sistema financeiro era captar recursos dos agentes econômicos superavitários, pagando-lhes a ele o quê? Uma remuneração, que aí são os juros, né, que a gente já estudou, e então emprestar aos agentes econômicos deficitários por uma taxa de juros um pouco maior do que ele vai pagar a quem o emprestou, né? Garantindo assim essa diferença que vai ser a remuneração desse agente do sistema financeiro. Então, o sistema financeiro ele não faz isso de forma gratuita, né? Ele lucra em cima. Então, por oferecer esse trabalho de intermediação, ele paga juros a quem está emprestando, mas ele também vai cobrar a quem ele vai emprestar numa quantidade superior a que ele vai ter que devolver. Conforme Lagioia, o sistema financeiro ele possui outros valores agregados, mas fundamentalmente é essa a função essencial do sistema financeiro. Vou ficar aí bem focado aí na mente de vocês essa informação. Na economia moderna, os intermediários financeiros eles vão aí se interpor entre esses poupadores e os investidores. Então, nesse sentido, essas atividades aí de intermediação financeira, elas vão contribuir para a conciliação aí dos interesses dos agentes econômicos envolvidos, né? Aí é preciso que isso aconteça através de um equilíbrio que envolva os prazos, os valores e os riscos. E aí Santos vai fazer as observações quanto a cada um desses. Ele vai dizer que com relação ao prazo, a intermediação ela vai satisfazer, né? Porque pela interação entre os poupadores
e os tomadores de recursos. Então, as necessidades de fundos vão ser atendidas de acordo com os prazos. Por exemplo, eu coloco meu dinheiro na poupança e, com isso, o banco tem fundos para emprestar a uma outra pessoa, a um terceiro, né? Mesmo que os prazos, né, entre o meu e o dele, eles não batam exatamente. Por exemplo, se eu coloco na poupança, a gente sabe, a gente estudou na aula passada, que eu posso retirar esse recurso a qualquer momento, mas aí o sistema financeiro, ele vai possibilitar isso para mim, certo? Então, tem a questão do prazo, tem a questão do valor, né? A intermediação financeira aí no mercado, ela contribui para conciliar os diferentes montantes de capital investidos por aplicadores e demandantes aí por tomadores, demandados por tomadores, promovendo uma alocação mais eficiente dos recursos. E a questão do risco, né? Os riscos, eles são diluídos na atividade de intermediação financeira pela diversificação das carteiras, né? Oferecendo aos agentes operações de mercado com risco menor. Então, quando eu empresto ao banco, colocando na minha poupança, né? E o banco vai emprestar a outra pessoa, quem está assumindo o risco não sou eu, é o banco, né? Então, por isso, há essa mitigação aí do risco. O meu risco é menor. O meu risco pode ser, né, sei lá, numa realidade muito, muito louca do banco quebrar, porque ele vai emprestar muito mais. Foi o que aconteceu em 2008, né? Os bancos começaram a vender as casas e as pessoas começaram a não pagar. Então, na verdade, o banco começou a não ter dinheiro. E aquelas pessoas que investiram no banco talvez não tivessem como ter de volta o recurso que aplicou, né? Então, pensando nesse sentido, tentar mitigar os riscos. E aí as operações de mercado, elas têm se tornado cada vez mais complexas, saíram daquela realidade de apenas colocar na poupança, né? E com isso, também os intermediários financeiros estão trabalhando de forma mais especializada, melhorando e sofisticando aí o seu campo de atuação, no intuito de ajudar essas relações. Como benefícios da intermediação financeira, aí Galvão Ribeiro e Oliveira vão destacar que essa intermediação, ela traz eficiência operacional, traz também a questão da especialização, essas pessoas estarão especializadas no ramo, né, financeiro, então é como se nós quiséssemos, sem ter conhecimento de algo, tentar fazer, né? E aí a gente sabe que quando a gente faz isso, a gente pode estar se colocando em risco. Nesse caso, como ela tem como benefício a questão da especialização. Então, essas pessoas, elas estão melhor preparadas. A diluição dos riscos, os ganhos de eficácia e o descasamento de prazo, ou seja, os prazos não precisam mais casar. Então, o meu prazo para investir, para eu investir no banco não precisa casar com o prazo que ele emprestou a um terceiro, um recurso equivalente ao que eu coloquei dentro daquele banco. Os intermediários financeiros, eles promovem, então, a liquidez do mercado, viabilizando que as captações e aplicações com diferentes taxas e prazos. Com o intuito, é aquela questão que eu falei, de você poder ir buscar, né, no banco o seu recurso. Com o intuito aí de atender às demandas desses agentes em relação à natureza das suas operações. Dessa forma, os tomadores de recurso, desejando prazos maiores que aqueles que foram solicitados pelos poupadores, ele faz com que as instituições que vão intermediar essa transação gerenciem essas demandas por meio aí de um eficiente planejamento e a distribuição de seus fluxos de caixa. Então, com isso, é possível esse descasamento, vamos dizer assim, dos prazos. E o tópico 1 trazia isso de informação, tá, gente? O tópico 1 está bem tranquilo, né? Ele tem pouquíssimas páginas, não sei se vocês já viram lá no livro. Gente, eu estou bebendo na garrafa, é porque eu tenho como objetivo beber uma garrafa dessa de água por dia, que são exatos 2 litros, né? E é uma luta para mim, porque às vezes eu só tomo um copo com água por dia. Então, aí eu estou focando na garrafa para ter certeza que eu vou atingir, eu tenho uma meta, né, para buscar.
E aí vamos para o tópico, dar alguma dúvida sobre o tópico 1? Então, o principal do tópico 1 é a gente ter o conhecimento que existem os dois tipos de agentes que vão atuar dentro do sistema financeiro. Agentes econômicos superavitários, que são aqueles que vão poupar e querem investir. E os... porque também pode a pessoa poupar em casa, né? No colchão, no cofrinho, e não vai fazer o dinheiro rodar dentro do sistema financeiro. E aí não vale. Então, nós temos a figura do agente superavitário e temos a figura do agente deficitário. Então, enquanto o superavitário vai no sistema, utiliza o sistema financeiro como um intermediário para mitigar os seus riscos, porque eles trabalham de uma forma mais especializada, né? Ele consegue fazer com que o meu prazo de investimento não seja exatamente o mesmo da pessoa que vai tomar aquele recurso emprestado. Então, ele é um facilitador. Para isso, ele ganha, né, em cima desse recurso. Então, o objetivo, ele trabalha com o quê? Ele pega o recurso alheio, lhe devolve uma parte em juros, mas cobra uma quantidade de juros maior do que vai pagar a quem lhe prestou, a quem ele vai emprestar esse recurso. Né? E aí, essa é a sua forma de remuneração. Então, os superavitários, eles vão investir os recursos que serão tomados pelos deficitários, certo? Aí a gente vai falar agora do Sistema Financeiro Nacional. Só são 3 tópicos. O maior tópico, assim, de maior complexidade de informações é o tópico 2. Lá no tópico 3, o livro retoma muitos conceitos já apresentados no tópico 2. Então, quando vocês forem estudar, eu sugiro que vocês deem uma lida no tópico 3, muito no sentido de complementar a informação, mas no tópico 2 ele bate muito em conceitos que ele vai apresentar no tópico 3. Então, a gente vai começar aí falando sobre os conceitos e as funções do Sistema Financeiro Nacional. Bom, agora a gente vai para uma parte mais técnica, mais conceitual. Reconhece-se aí, então, que todo o processo de crescimento e de desenvolvimento da economia de uma nação, ele está fortemente ligado aí à participação de capitais, que, por meio aí da capacidade da formação de poupança interna de cada país, né, estão em poder dos agentes econômicos, são direcionados para os setores produtivos que estão carentes de recursos. Então, vocês vejam como a formação da poupança ela é importante para o crescimento, desenvolvimento de alguns setores que podem estar aí carentes de recursos, e isso vai ser importante para aumentar a produção, né, e assim você poder pagar mais salários, né, a mais pessoas, e dessa forma elas aumentam o consumo, que novamente vem a necessidade de aumentar aí a sua produção, né? Então, isso é o que a gente chama de ciclo virtuoso, né, na economia. Essa dinâmica, ela só é possível pela utilização de mecanismos e instrumentos disponibilizados pelos intermediários financeiros. O Sistema Financeiro Nacional, ele é entendido, então, como um conjunto de instituições e de instrumentos financeiros que visam transferir os recursos dos agentes econômicos superavitários para os deficitários. Bom, então, o Sistema Financeiro Nacional, conjunto de instituições e instrumentos financeiros que buscam aí transferir os recursos dos agentes superavitários para os deficitários. Isso, segundo Asaf Neto, em 2012. Conforme destacado pela Comissão de Valores Mobiliários, que é outro conceito que a gente vai conhecer hoje, né, a CVM, historicamente, o sistema financeiro ele não foi capaz de suprir todas as demandas dos agentes econômicos. Sendo assim, houve a necessidade do aprimoramento desse sistema de intermediação financeira, em que desenvolveram-se, então, novos ativos financeiros e características operacionais específicas para cada tipo de demanda. Me distrair aqui. Para cada tipo de demanda. Essas características, elas podem aí diferir em razão do prazo, do tipo de instrumento utilizado para formalizar a operação, né? A assunção de riscos,
entre outros aspectos. E aí, a gente vai ter contato, então, né, que o sistema financeiro ele foi segmentado em 4 grandes mercados. Nós teremos o mercado monetário, o mercado de crédito, o mercado de câmbio, o mercado de capitais, que é o que a gente está estudando, né? Nosso objetivo aqui. Então, todos eles, né, formam o sistema financeiro nacional, tá bom? 4 mercados: monetário, de crédito, câmbio e de capitais. O que é o mercado monetário? Nesse mercado, no mercado monetário, são realizadas aquelas operações que são de curto prazo, que vão permitir o controle da liquidez monetária da economia. Gente, isso aí, a negociação, nesse mercado acontece a negociação dos papéis que são emitidos pelo Tesouro Nacional, e aí são destinados à execução da política monetária do governo. Então, o mercado monetário está ligado aí de garantir a liquidez monetária da economia. Então, o governo vai e começa a comercializar aí os seus papéis que são emitidos pelo Tesouro Nacional, certo? Então, o mercado monetário é bem tranquilo. O mercado de crédito também é muito fácil, né? Ele nada mais é do que os bancos comerciais e os bancos múltiplos, que tem aí como objetivo básico. André, só um instante, gente. Leva ela fica pedindo para sair. O objetivo básico desse mercado de crédito é o de suprir as necessidades de recursos de curto e médio prazo de diversos agentes econômicos, né? Tanto aí das pessoas físicas, quanto também das empresas, a partir aí de empréstimos, de financiamentos. Então, o mercado monetário vai monetizar, né, o governo. Enquanto o mercado de crédito é aquele onde são realizadas as transações de empréstimos, de financiamento, tanto para empresas quanto para pessoas físicas. E o mercado cambial, né, muito, muito claro também, é onde ocorrem as diversas operações de compra e venda aí de moedas estrangeiras que podem ser convertidas aqui para a nossa moeda. E a gente já estudou também no primeiro encontro dessa disciplina um pouquinho sobre o câmbio, né? E por fim, que é o objetivo dessa disciplina, o mercado de capitais. O mercado de capitais é a grande fonte de recursos de longo prazo. Vocês viram, não sei se vocês prestaram atenção, que lá no mercado monetário era de curtíssimo prazo? Pois bem, aqui no mercado de capitais, a gente tem aí fonte de recursos de longo prazo para investimentos na economia, assumindo papel relevante no processo de desenvolvimento econômico. Ele apresenta, então, forte ligação entre os agentes superavitários, que aí são aqueles que possuem capacidade de poupança, e os investidores carentes de recursos de longo prazo. A atuação desse mercado, ele se processa em diversas modalidades de financiamento de longo prazo para capital de giro e capital fixo para essas empresas, certo? Então, uma das características do mercado de capitais em relação aos outros, essa questão aí, grande fonte de recursos de longo prazo para investimentos na economia. Conhecidos, então, que o sistema financeiro, ele subdivide aí nesses 4 tipos de mercado, a gente vai ter aí que, conforme o Banco Central, lá em 2018, a estrutura do nosso sistema financeiro nacional, ele envolve 3 grandes subsistemas. Nós temos os órgãos normativos, as entidades supervisoras e os operadores financeiros. Os órgãos normativos, eles vão determinar as regras gerais para que se tenha aí um bom funcionamento do sistema financeiro. As entidades supervisoras, elas vão atuar para que os cidadãos e os integrantes do sistema financeiro sigam as regras, né, definidas pelos órgãos normativos. Enquanto os operadores financeiros serão, então, as instituições que lidam diretamente com o público no papel aí diário. Gente, que é isso? Não dá para ver. Informação diária. O que é isso? Alguém lê para mim a última linha? Papel
intermediário financeiro, né? Então, os órgãos normativos, eles determinam as regras, as entidades supervisoras, elas cuidam para que as regras sejam seguidas, e os operadores é que realmente vão operacionalizar tudo isso. Aí vamos começar, então, a falar dos órgãos, porque nós vamos falar dos três. Falando dos órgãos normativos. É constituído por órgãos ou instituições que vão estabelecer aí as diretrizes de atuação das entidades supervisoras e também dos operadores financeiros. Então, como conceito, a gente tem que eles são as instituições que editam as normas que regem o sistema financeiro e fiscalizam as operações. E os órgãos normativos do nosso SFN, Sistema Financeiro Nacional, são o Conselho Monetário, CMN, o Conselho Nacional de Seguros Privados, CNSP, e o Conselho Nacional de Previdência Complementar, CNPC. Nós vamos falar um pouco mais sobre o Conselho Monetário Nacional. O CMN é a autoridade máxima do Sistema Financeiro Nacional. Conforme Cavalcante, Mizumi e Rude, o CMN é o órgão deliberativo de cúpula do sistema financeiro e a sua competência é traçar as normas de política monetária em todos os seus aspectos, de forma bem ampla. Funciona como um conselho da economia brasileira, até porque, né, gente, se eles vão estabelecer as regras para o sistema financeiro, eles vão gerir toda a economia, assim dizer. E supervisiona as políticas monetárias, cambial, de investimento, de capital estrangeiro, de comércio exterior, né? Então, ele está envolvido com tudo isso. A sua estrutura, aí eu trouxe uma atualização para vocês, porque lá no livro ele diz que a estrutura é a seguinte, é composta pelo ministro da Fazenda, pelo ministro do Planejamento e Orçamento, era o MPOC, né? E pelo presidente do Banco Central do Brasil. Só que nós sabemos que desde o ano passado, o Ministério da Fazenda e o Ministério do Planejamento e Orçamento, eles foram fundidos juntamente também, acho que parte do Ministério do Trabalho. E tudo se transformou em Ministério da Economia. Então, com a nova gestão aí de Bolsonaro, o CMN ele passa a ser composto pelo ministro da Economia, Paulo Guedes, pelo presidente do Banco Central, isso permanece, e pelo secretário especial de Fazenda, que aí está atrelado ao Ministério da Economia. Então, vejam, né, que houve essa alteração, no livro de vocês traz essa informação, até porque a alteração aconteceu ano passado, então, anotem isso daí, é importante. Então, esse conselho, né, é formado aí por essas pessoas. Dentre as suas funções estão, né, o que é que esse povo tem que fazer? Eles têm aí que adaptar o volume dos meios de pagamento às reais necessidades da economia, regular o valor interno e externo da moeda e o equilíbrio do balanço de pagamentos. A gente estudou isso no primeiro encontro, falando de câmbio. Orientar a aplicação dos recursos das instituições financeiras, propiciar o aperfeiçoamento das instituições e dos instrumentos financeiros, zelar pela liquidez e solvência das instituições. Isso é importante, porque as pessoas precisam saber, né, que estão colocando seus recursos, suas economias e que vão conseguir resgatar. Coordenar as políticas monetárias, creditícia, orçamentária e da dívida pública interna e externa. Então, essas aí, vejam, dentre suas funções, não são todas, tá? Essas daí são algumas das funções do CMN, né? Então, o CMN é o órgão máximo do sistema financeiro, tá, gente? Ele não desempenha funções executivas, ele não vai executar atividades. E a sua missão normativa básica é definir as diretrizes. Eles vão definir diretrizes. E aí a gente vai falar agora um pouquinho de entidades supervisoras, porque a gente já falou de órgãos normativos, eram 3, 2 eram referenciados, tinham referência à Previdência, não é o foco
do livro, se vocês quiserem se aprofundar depois, podem buscar mais informações. Então, a gente falou do Conselho Monetário, CMN. Agora, a gente vai falar sobre as entidades supervisoras, certo? A gente viu que as entidades supervisoras são aquelas que zelam que as entidades financeiras, elas executem aquilo que os órgãos normativos, eles estabeleceram como diretriz. Então, essas entidades, elas têm como atribuição a edição de normas que definem parâmetros para a transferência de recursos dos agentes superavitários para os deficitários, né? Bem como o controle do funcionamento das instituições que vão operar essa intermediação, operacionalizar essa intermediação. Cabe destacar aqui que as entidades que têm esta função de supervisão são divididas em 4 grupos, segundo os mercados ou segmentos em que atuam. E, nesse sentido, destaca-se o Banco Central do Brasil, né, que está vinculado ao mercado financeiro, a Comissão de Valores Mobiliários, CVM, aí vinculado ao mercado de capitais, a Superintendência de Seguros Privados, SUSEP, que está vinculado ao mercado de seguros privados e capitalização, e, por fim, a Superintendência Nacional da Previdência Complementar, que aí está vinculado ao mercado de previdência complementar, que a gente não abordou, né? A gente só citou anteriormente. Então, Carrete e Tavares, lá, agora recentemente, em 2015, eles lembram, né? Que somente o Banco Central do Brasil, o Bacen, e a Comissão de Valores Mobiliários, CVM, são as entidades supervisoras do Sistema Financeiro Nacional, que estão vinculadas ao Conselho Monetário Nacional. Então, lembra que a gente viu que um dos órgãos normativos era o Conselho Monetário Nacional? Então, das entidades supervisoras, as que estão diretamente, né, vinculadas à CMN vão ser o Banco Central e a Comissão de Valores Mobiliários, Banco Central e CVM, tá? Nesse sentido, enfatizaremos, então, somente as entidades supervisoras vinculadas ao mercado financeiro e ao mercado de capitais, ou seja, o Banco Central do Brasil e a Comissão de Valores Mobiliários. Então, nosso foco em entidades supervisoras vão ser esses dois. O Banco Central, o Bacen, ele é uma autarquia federal. Autarquia, né, gente, é um tipo de pessoa jurídica, uma personalidade jurídica e da administração pública, né, que aí traz algumas características específicas para ser caracterizado como autarquia. É uma autarquia federal vinculada ao Ministério da Fazenda, hoje da Economia, não existe mais Ministério da Fazenda. Foi criado, gente, lá em 1964, né? 31 de dezembro, lá no início da nossa ditadura. E ele estabelece, essa lei, né? Estabelece as competências e atribuições. Então, o Bacen é responsável pelo controle da inflação do país, e a gente viu na aula 1, né, como é feito isso. Atua para regular a quantidade de moeda na economia, que permita aí a estabilidade de preços. Suas atividades também incluem a preocupação com a estabilidade financeira, e para isso, o Bacen, ele regula e supervisiona as instituições financeiras. Conforme Salazar, o Bacen, como entidade autárquica e vinculada ao Ministério da Economia, ele faz cumprir as normas que são emanadas lá pelo órgão normativo a que ele está vinculado, que é o CMN. As coisas vão se encaixando, né? Ainda tem mais atribuições aqui do Bacen para vocês conhecerem, né? Emissão de papel moeda e moeda metálica, execução dos serviços do meio circulante, receber recolhimentos compulsórios, regular a execução dos serviços de compensação de cheques e outros papéis, né? Exercer o controle de crédito, por exemplo, agora, essa questão aí de compensação de cheque e tal, não sei se vocês viram que vai ter uma alteração aí executada pelo Bacen.
não vai mais existir, parece, o TED e o DOC, né? Agora tudo vai um outro tipo de transação que vai acontecer, parece que de forma instantânea. Eu não tive tempo ainda de ler sobre isso, mas essa alteração já iniciou essa semana, né? E está sendo aí uma ação que está dentro no cumprimento das atribuições do Bacen, tá? Então, controlar o fluxo de capitais estrangeiros no país, autorizar o funcionamento das instituições financeiras, exercer a fiscalização dessas instituições, exercer o controle de crédito. Então, o Bacen ele vai atuar em tudo isso junto às instituições financeiras. Então, ele vem, né, para verificar se essa intermediação entre os agentes superavitários e os deficitários, eles estão ocorrendo da forma que deve, ou então para tentar melhorar. Então, o Bacen conduz ainda as políticas monetária, cambial, de crédito e de relações financeiras com o exterior, regulação e supervisão do sistema financeiro nacional, a administração do sistema de pagamentos brasileiro, CEPB, e os serviços do meio circulante. Então, é quase um resumo do que eu apresentei anteriormente. Então, isso tudo era o Bacen. Agora, o que é essa Comissão de Valores Mobiliários, né? É o órgão aí que é um supervisor do Sistema Financeiro Nacional, especificamente voltado para o desenvolvimento e cumprimento das normas operativas e também a fiscalização do mercado de valores mobiliários. Gente, mobiliário é de mobilidade, tá? São as ações, debêntures, né? Tudo que você pode movimentar, não é no sentido de você escuta mobiliário, você pensa que são móveis, né? Mas não é nesse sentido, tá? Desvinculem essa ideia. Essa comissão foi criada em 1976, vejam que são antigas, né? Tem por finalidade disciplinar, fiscalizar e desenvolver o mercado de valores mobiliários do Brasil. Ela também é uma autarquia, está vinculada ao Ministério aí da Economia, com a personalidade jurídica e patrimônios próprios, dotada de autoridade administrativa independente, ausência de subordinação hierárquica, mandado fixo e a estabilidade dos seus dirigentes e autonomia financeira orçamentária. Praticamente conceito do que é uma autarquia, né? A autarquia, ela é uma personalidade jurídica de direito público que tem autonomia. Quer dizer o quê? Por exemplo, como a Universidade Federal, ela é uma autarquia. Ela está interligada, vamos dizer assim, ao governo federal, certo? Mas o governo federal, ele não deve interferir, né? Ele não tem um poder de mando dentro das ações administrativas da universidade. Aí vai de acordo com cada gestor. E para isso, para ela ter uma autarquia e funcionar bem, então ela tem essa independência, ela tem o seu patrimônio que é daquela universidade, tá? Eu não posso chegar lá, por exemplo, eu trabalho no Instituto Federal, né? Que também é da União. Chegar lá na UFC e pegar um móvel de lá e trazer aqui para o Instituto. Eu não posso, porque pertence àquela personalidade. A mesma coisa é a Comissão de Valores Mobiliários. Então, ela é instituída como uma autarquia e ela tem aí uma independência administrativa, o mandato é fixo, há uma estabilidade. Isso é importante por quê? Porque, gente, essas situações, elas são importantes para dar autonomia, para que esses dirigentes, eles consigam exercer as suas atribuições de uma forma tranquila, que não vão sofrer represálias, pelo menos tentam, né? Então, o CMV, ele possui sede lá na cidade do Rio de Janeiro, é administrada por um presidente e 4 diretores, que são nomeados pelo presidente, mas também são sabatinados e aprovados pelo Senado Federal. Então, o presidente da República, ele indica, mas quem aprova é o Senado Federal, depois que passa por uma sabatina. É o mesmo processo aí
para a gente analisar de escolha dos ministros do STF, né? Também é por indicação, mas passa um pouco sabatina e aprovação do Senado Federal. O presidente e a diretoria constituem o que eles vão chamar de colegiado, né? E ele define as políticas e estabelece, então, as práticas que serão implantadas e desenvolvidas pelo corpo de superintendência. Aí a formatação administrativa da CMV. CVM, eu só quero chamar CMV. As principais atribuições e competências dessa comissão, né, buscar aí um estímulo à formação da poupança e a sua aplicação em valores mobiliários, a promoção da expansão e do funcionamento eficiente e regular do mercado de ações, assegurar o funcionamento eficiente e regular dos mercados de bolsa e de balcão, proteger os titulares de valores mobiliários e os investidores do mercado contra emissão irregulares, né, de valores mobiliários, contra atos ilegais, de administrador e acionista das companhias abertas. Essas aí são as principais atribuições, tem mais. Evitar ou coibir as modalidades de fraude, assegurar o acesso do público às informações sobre esses valores, assegurar a observância das práticas comerciais equitativas, regulamentar as matérias expressamente descritas aí na Lei das Sociedades por Ações, que a gente também já estudou um pouco lá em Direito Tributário. Então, está totalmente ligado à questão de regulamentação da parte de mercado de capitais, né, gente? De valores que são considerados valores mobiliários. Ela tem por finalidade, então, contribuir para a criação de estrutura jurídica favorável à capitalização das empresas por meio do mercado de capitais de risco, fortalecimento da empresa privada nacional e a defesa do acionista e do investidor. Ela vai regulamentar toda essa parte aí dessas empresas que atuam vendendo, por exemplo, as suas ações. Ela não tem competência, tá, gente? Atenção. Ela faz toda essa parte aí de regulamentação, até fiscaliza, né? Mas ela não tem competência para determinar o ressarcimento de eventuais prejuízos sofridos pelos investidores em decorrência da ação ou omissão aí de agentes do mercado. Então, fiquem atentos. Se vocês investirem em ações de certa empresa, não tiverem retorno ou for um golpe, infelizmente, CVM, ela não vai poder atuar nesse sentido. Ela tem os seguintes poderes. Ela pode examinar livros e documentos, exigir informações e esclarecimentos, requisitar informações de qualquer órgão público, autarquia ou até mesmo empresa pública, obrigar as companhias abertas a, por exemplo, republicar os seus demonstrativos financeiros com correções. Eles também têm poder aí de apurar, mediante inquérito administrativos, atos ilegais e práticas não equitativas, né? E até suspender a negociação de um título ou colocar em recesso a Bolsa de Valores, por exemplo. Esses poderes eles têm, eles não têm o poder aqui, né, que foi dito, de ressarcimento de eventuais prejuízos. A atual estrutura, então, do sistema financeiro é caracterizada aí por conglomerados financeiros que foram criados, e a gente vai falar agora dos operadores, tá? A gente já viu as entidades supervisionais, é isso. E agora a gente vai falar sobre os operadores financeiros. Então, a realidade hoje, né, que existe um conglomerado aí de financeiros, né, que foram criados em questão em função aí da política de concentração bancária. Quantas fusões, né, a gente não viu acontecer nos últimos anos, um banco comprou outro. Não sei se vocês lembram, que tinha o BEC, lembra? Eu acho que o BEC foi comprado depois pelo Banco Real, o Banco Real já foi comprado por outro banco. Não sei mais onde é que está. Então, esses conglomerados, eles vão fazendo isso, né? É um tubarão que vai comendo os peixinhos menores e vão se tornando mais fortes. Então, nesse sentido, esses conglomerados, né, por meio aí dessas instituições que estão agora sob o seu controle, elas costumam atuar nos diversos segmentos financeiros do mercado,
limitando bastante a atuação de instituições independentes. A gente sabe que um dos grandes problemas quando se faz esses conglomerados é porque eles engolem os menores e aquele menor que tenta sobreviver tem muita dificuldade, que é se chama aí uma concorrência desleal, né? Você não consegue atender no mesmo sentido. Então, as transferências de recursos financeiros entre os poupadores e os tomadores, elas processam, a gente já viu por meio dos intermediários, que também são chamados aí de instituições financeiras ou operadores financeiros. Então, são eles que vão intermediar os recursos, a mudança de recursos aí das mãos do superavitário para as mãos do deficitário. E esses operadores financeiros, eles podem ser divididos em 3 grandes grupos. Nós temos as instituições financeiras bancárias e também as não bancárias, e o sistema distribuidor de títulos e valores mobiliários. A gente vai ver cada um deles. As instituições financeiras, conhecidas, então, por bancárias, são aquelas a quem se permite a criação de moeda por meio do recebimento de depósitos à vista. Então, elas operam basicamente com ativos financeiros monetários, moeda, tá? Dinheiro, que representam os meios de pagamento aí da economia, né? Ou seja, dinheiro em poder do público, mas depósito à vista em bancos. Então, essa é a característica aí das instituições bancárias. Elas são representadas fundamentalmente pelos bancos comerciais. Aí existem mais subitens, né? Essas instituições bancárias, elas são subdivididas aí, bancos comerciais, bancos múltiplos, caixas econômicas, cooperativas de crédito e bancos cooperativos. A gente vai ver cada um desses. Os bancos comerciais, elas são instituições financeiras que são constituídas sob a forma de sociedade anônima, já estudamos isso, especializadas particularmente em operações de curto e médio prazos. Essas operações, elas consistem, então, em captar recursos do público mediante emissões de depósito, né, à vista ou a prazo fixo para financiamento. E aí, geralmente, acontece financiamento a curto e médio prazo. Pode ser tanto para pessoas físicas como jurídicas, tá? Hoje vai destacar que os bancos comerciais, pelas suas próprias características e funções, eles são a base do sistema monetário, né? Então, os bancos comerciais são a base do sistema monetário. Além de prestarem serviços de natureza financeira, como a cobrança de títulos, recebimento de tributos, dentre outros, eles também fazem parte aí de operações de câmbio, tá? Uma outra característica. E ainda por meio do crédito seletivo, eles repassam recursos aos tomadores, né? Fazendo desconto de títulos e operações aí de abertura de crédito simples ou em conta corrente. Então, que guarda dessa informação, bancos comerciais são a base do sistema monetário e, além de prestar serviço de natureza financeira, eles também fazem operações, por exemplo, de câmbio. E os bancos múltiplos, né? Eles surgiram aí em função do crescimento do mercado financeiro e da necessidade das instituições financeiras se tornarem mais ágeis e, ao mesmo tempo, apresentarem menores custos operacionais. O projeto do banco múltiplo, ele prevê sua formação com base nas atividades de 4 instituições: banco comercial, banco de investimento e desenvolvimento, sociedade de crédito, financiamento e investimento em sociedade de crédito imobiliário. Para que uma instituição seja configurada como banco múltiplo, ela deve operar, então, em pelo menos 2 das carteiras apresentadas acima, tá? Uma delas necessariamente de banco comercial ou de banco de investimento. Então, necessariamente, ele tem que se configurar em pelo menos 2, mas uma delas tem que ser ou de banco comercial ou de banco de investimento. E as caixas econômicas? As caixas econômicas, elas integram o Sistema Brasileiro de Poupança e Empréstimo e o Sistema Financeiro de Habitação. Antes existia um só para habitação, né? Agora não existe mais. São instituições com objetivos sociais,
tá, gente? Ele tem essa marca, né? Essa característica, que concedem empréstimos e financiamentos a programas e projetos nas áreas de habitação, olha o Minha Casa Minha Vida, né? Assistência social, saúde, educação, trabalho, ou seja, tudo que for relacionado aí à questão das políticas públicas. As caixas econômicas podem ser federais e estaduais, assim como os bancos comerciais, eles podem receber depósitos à vista do público, né? Exercendo aí o poder de criação de moeda escritural, além dos depósitos em cadernetas de poupança, né? E esses autores, eles ainda explicam que as caixas econômicas, elas atuam basicamente no financiamento habitacional e empréstimos em geral a particulares. Então, ele tem esse foco, até pelo seu foco do social, né, gente? Financiamento habitacional, então você vê que normalmente a pessoa aí busca um financiamento da Caixa, né, para conseguir adquirir apartamento, casa. Então, a gente viu o banco comercial, vimos bancos múltiplos, as caixas econômicas, agora as cooperativas de crédito. É fácil de compreender, tá? As cooperativas de crédito são instituições que são voltadas a oferecer créditos e prestar determinados serviços financeiros aos seus associados. É limitado, tá? Elas podem ser constituídas aí basicamente de funcionários de uma mesma empresa ou grupos de empresas, de profissionais, né, de um determinado segmento. E, de acordo com a legislação, ela é equiparada a uma instituição financeira, tendo o seu funcionamento, inclusive, aí, regulado e autorizado pelo Banco Central. Então, a cooperativa de crédito, ela oferece serviços financeiros aos seus associados. E tal como as cooperativas de crédito, os bancos cooperativos, elas são aí de propriedade também dos seus associados e seguem os mesmos princípios cooperativos. No entanto, ela se diferencia aí pelo fato de que os bancos cooperativos, eles são duplamente regulamentados, como bancos e como cooperativas. Então, a gente tem que atender aí a duas legislações, sendo que muitos deles possuem ações negociadas lá no mercado de capitais, o que faz aí com que sejam parcialmente detidas por não associados. Então, enquanto na cooperativa era exclusivamente pelos associados aqui, como ele atua dentro do mercado de capitais, né? Então, parcialmente aí pode ter não associados. Eles surgem, esses bancos, a partir das cooperativas de crédito, e a sua principal restrição, gente, é limitar suas operações em apenas uma unidade da federação. Isso aí vai garantir a permanência dos recursos onde eles foram gerados, impulsionando o desenvolvimento local. Imagina que a gente tivesse um banco, né, de cooperativa aqui em Acaraú, no estado do Ceará, né? A SAF, ele explica que as instituições financeiras não bancárias, que a gente já falou de todas as bancárias, agora a gente vai falar das não bancárias, elas não estão legalmente autorizadas a receber depósitos à vista, era o diferencial das bancárias, inexistindo, então, a faculdade de criação de moeda. Então, esse é o grande diferencial dos dois. Essas instituições, elas trabalham, basicamente, com ativos não monetários, tais aí como ações, letras de câmbio, certificados de depósitos bancários, os debêntures, certo? São os tipos de ativos aí. E apesar de não serem consideradas instituições financeiras, elas exercem, né, um papel importante no mercado financeiro. E dentre as principais instituições que compõem este grupo, a gente destaca o Banco de Investimento e também bancos de desenvolvimento. Não foca. Banco de Investimento e Banco de Desenvolvimento. Um deles eu acho que vocês já ouviram falar. Os bancos de investimento são grandes fornecedores de créditos de médio e longo prazo. Lembra que os outros eram de curto, não era? E médio? Agora é médio e longo prazo, suprindo aí o mercado
com recursos para investimento em capital de giro, ou então para investimento em capital fixo. Hoje ele explica que os bancos de investimento, então, eles captam os recursos, aí por meio da emissão de CDBs, que a gente também já estudou na aula passada, e recibos de depósito bancários, RDBs, repasses de origem interna ou externa, ou então pela venda de cotas de fundo de investimento. A gente lembra que esses daí são quando um banco pede a outro banco emprestado, né? E os bancos de desenvolvimento, esses eram os bancos de investimento. E os bancos de desenvolvimento, eles têm como principal objetivo, gente, proporcionar o suprimento oportuno e adequado de recursos ao financiamento aí de médio e longo prazo de programas e projetos que visem promover o desenvolvimento econômico e social, conforme o quê? Conforme determinação governamental. E aí vocês devem conhecer, né, o nosso BNDES. Então, o Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico e Social, o BNDES, ele é o principal agente do governo federal. No entanto, existem também instituições de fomento regionais. E a gente conhece aí, por exemplo, o Banco do Nordeste, né? Tem também aí um outro exemplo, o Banco da Amazônia, que eles são controlados pelos seus respectivos governos estaduais. Eles têm como objetivo, então, apoiar empreendimentos que contribuam para o desenvolvimento do Brasil. Dessa ação resultam aí a melhoria da competitividade da economia brasileira e a elevação da qualidade de vida da sua população. E a gente viu bastante na época, principalmente da Lava Jato, a JBS, né, que pegou alguns empréstimos junto ao BNDES para que tivesse condições de melhorar, né, o desenvolvimento das suas empresas para a exportação, porque isso gera um desenvolvimento para a nação. Então, é nesse sentido, por exemplo, que o Banco de Desenvolvimento ele vai atuar. A gente tem visto agora, com relação à crise do Covid, que vão ser necessárias algumas ações para estimular o mercado, a fim de propiciar aí um aumento, uma geração de emprego, para que se aumente a renda, para que se aumente o consumo e assim o PIB volte a aumentar, não é isso? Ou volte a crescer um pouco e, quem sabe, a gente voltar pelo menos a patamares do que estava antes da crise. E aí o BNDES ele vai ser importante nesse sentido, né? Por fim, o último grupo de operadores financeiros é o sistema distribuidor de títulos e valores mobiliários. Esse sistema, como o próprio nome diz, né, é composto aí pelas instituições que transacionam os títulos e os valores mobiliários, além de também transacionar as moedas estrangeiras. Dentre as principais instituições se destacam aí a Bolsa de Valores, as sociedades corretoras, as sociedades distribuidoras e os agentes autônomos de investimento. Então, a gente vai conhecer todos esses atores aí que trabalham, né, que fazem acontecer, funcionar o sistema distribuidor de títulos e valores mobiliários. Começando pela Bolsa de Valores. Segundo aí Cavalcante, Mizumi e Rudy, as bolsas de valores constituem-se como associações civis, sem fins lucrativos, ou sociedades anônimas que têm por objetivo manter um local adequado à realização de transações de compra e venda de títulos e valores mobiliários, em mercado livre e aberto, organizado e fiscalizado pelos seus membros, pela autoridade monetária e, em especial, pela CVM. Então, a Bolsa de Valores é o local onde essas negociações vão ocorrer. Além das suas funções básicas, elas propiciam liquidez às aplicações, porque elas fornecem um preço de referência para os ativos ali negociados. Por exemplo, existem os pregões, né? Aí você comprou uma ação, sei lá,
uma ação do Itaú, né, do Banco Itaú, e aí você comprou, sei lá, R$ 10, desculpa, você comprou a R$ 10 há um ano, e aí você está precisando, você se programou para tentar resgatar depois de um ano, ou viu que o preço estava num patamar bom, já estava tipo em R$ 20, então você ia ter o dobro do que investiu, e resolve resgatar, né? Então, a Bolsa de Valores, por isso que ela trabalha, ela tem esse link com a questão da liquidez. As sociedades corretoras são as instituições que efetuam como exclusividade a intermediação financeira nos pregões das bolsas de valores. Quem vai atuar lá dentro da bolsa de valores é as sociedades corretoras. A sua constituição, ela vai depender aí de autorização do Banco Central, e o exercício da sua atividade depende também de autorização da CVM, e como tal podem operar nos recintos aí das bolsas de valores e mercadorias. As suas principais atuações, né, estão aí: efetuar lançamentos públicos de ações, administrar carteiras e custodiar valores mobiliários, instituir, organizar e administrar fundos de investimento, operar no mercado aberto e intermediar operações de câmbio. Então, tudo isso aí são as corretoras que podem fazer. E aí a gente ainda tem aqui um lembrete que a principal função dessas sociedades é promover a aproximação entre os compradores e os vendedores de títulos. Então, se existem empresas abrindo seu capital e vendendo seus títulos, seus valores imobiliários, existem do outro lado pessoas, né, agentes econômicos superavitários que querem investir e comprar esses valores, esses títulos, não é isso? Então, quem vai fazer isso acontecer, então, vão ser as sociedades corretoras. Já as sociedades distribuidoras são firmas aí constituídas como sociedades anônimas, ou então sociedade por cotas de responsabilidade limitada, essas duas a gente já estudou lá em direito tributário, cuja autorização para funcionar é dada aí também pelo Banco Central, e conforme a SAF Neto, as sociedades distribuidoras, elas são também instituições que intermediam, né, intermediadora aí de títulos e valores imobiliários, cujos objetivos básicos, eles vão aí se assemelhar bastante com as corretoras, sociedades corretoras. As sociedades distribuidoras têm por objetivo principal a subscrição, distribuição e ou intermediação da colocação de títulos de valores mobiliários para venda, distribuição ou negociação. E, por fim, a gente tem os agentes autônomos. Aí eu acho que o termo deixa bem claro, né? Agentes autônomos de investimento são pessoas físicas, tá? Essas pessoas são credenciadas pelas instituições financeiras intermediadoras, né? Podem ser aí as corretoras, as distribuidoras, os bancos financeiros, tá? Para atuarem na colocação de títulos e valores mobiliários e outros serviços financeiros no mercado, operando aí em troca de comissão. Então, eles ganham em cima de comissão. Esses profissionais, certo? Você não vai virar um profissional desse da noite para o dia, porque você tem que ficar atento, que da mesma forma que as instituições financeiras, eles também são fiscalizados pelo Bacen e pela CVM. Então, gente, com isso eu finalizo o tópico 2. Compreendido até aqui, gente? A gente destrinchou o sistema financeiro nacional, né? A gente viu os órgãos normativos, a gente viu as supervisionais, a gente viu as operacionais, né? Quais são cada especialização de cada uma. E aí a gente chega no último tópico da unidade, que é o mercado de valores mobiliários. É esse tópico que eu disse, que ele vai falar um pouco, especificar um pouquinho mais sobre o mercado de capitais. Então, por conta disso, como a gente viu muito, a gente viu bolsa de valores, a gente viu
as sociedades corretoras. Então, ele meio que traz, ele se repete, tá? Então, ele vai ser um pouco mais rápido que foi o tópico 2, para não ficar cansativo. Então, o mercado de capitais, lá por meio da Bolsa de Valores, que a gente acabou de conhecer, das sociedades aí corretoras, certo? Ele possibilita, para que serve esse mercado, né? É para que as empresas, elas tenham sempre a opção de levantar capital, assim como também ela permite que os investidores possam aplicar os seus recursos a taxas de retorno mais atrativas que o mercado financeiro dito aí como tradicional, e a gente estudou isso um pouco na aula passada, quando eu trouxe aquele material extra, a gente se aprofundou sobre o que era renda fixa, o que era renda variável. A gente viu que, por exemplo, uma poupança, né, alguns outros, como LCI, era, meu povo, acho que era, são de renda fixa, né, que a característica da renda fixa é que quando você investe, você já está ciente de quanto você terá de retorno, enquanto na renda variável, o retorno varia, né? E aí, é claro, a gente viu que a renda fixa, ela oferece um menor risco, porque você já consegue ver no final, mais ou menos, ter uma noção de quanto você vai receber, enquanto que na renda variável, né, o risco é maior, porque você pode lucrar bem mais do que na renda fixa, mas também pode ter algum prejuízo. Então, o mercado de capitais, ele vai ser o meio, né, que vai ser utilizado de intermediação aí, a partir da utilização da Bolsa de Valores, das sociedades corretoras e demais, né, para que as empresas consigam levantar capitais e os investidores consigam aí aplicar os seus recursos. A CVM, ela destaca que, diante da necessidade de recursos financeiros para novos investimentos, as empresas elas possuem 3 fontes possíveis aí para captação de recursos. A escolha entre uma dessas é uma decisão de estratégia aí de cada empresa, tá bom? E quais são as fontes de recursos? Pode ser a utilização de recursos próprios, com os lucros acumulados pela companhia. Há uma outra fonte que é a contratação de um financiamento bancário através aí de linhas de crédito. E a outra é a utilização do mercado de capitais por meio de emissão pública de títulos diretamente aos investidores. Então, é aí que entra o mercado de capitais, porque as empresas elas têm, então, 3 opções aí de captar recursos. Quem optar pela terceira, né, vai se caracterizar aqui nosso objeto de estudo. O surgimento do mercado de capitais, ele ocorre devido à incapacidade do mercado de crédito. Lembra que a gente viu os tipos de mercado monetário, de crédito, de capitais, e tinha o outro, cambial, né? Então, como o mercado de crédito, ele demonstrou-se incapaz em atender às necessidades da atividade produtiva, no sentido de garantir aí um fluxo de recursos nas condições adequadas, né, aí também nos termos de volume de recursos, então, por isso, abre-se espaço para que surja, então, o mercado de capitais. O surgimento dele foi fundamentado em 2 princípios. Primeiro, contribuir para o desenvolvimento econômico, porque ele atua aí como propulsor de capitais para os investimentos, estimulando a formação da poupança privada. E vocês podem ter observado que está bombando a toda hora as pessoas falando, vídeos, youtubers, né, influencers, tentando motivar as pessoas a guardar parte dos recursos que recebem como receitas, né, e fazer investimento, principalmente na bolsa. Não sei vocês, mas eu vejo isso, então, tá igual aquele meninozinho do Sexto Sentido, né? Eu vejo gente morta, com que frequência? Toda hora. Então, é desse sentido. Então, ele surge para contribuir com o desenvolvimento econômico e também para permitir e orientar a estruturação de uma sociedade plural, né, pluralista, baseada na economia de mercado e permitindo a participação coletiva de forma ampla na riqueza e nos resultados da economia. Então, em tese, qualquer um pode lucrar, então, com esses resultados da economia. Opa!
Para que uma empresa possa participar do mercado de capitais, ela precisa obrigatoriamente estar listada em uma bolsa de valores. A literatura classifica esse processo como abertura de capital. Vocês já devem ter visto muito. A empresa tal vai abrir o seu capital hoje na bolsa e tudo mais. Então, é somente dessa forma que a empresa vai poder ter as suas ações negociadas publicamente, e sendo assim, qualquer pessoa pode vir a se tornar acionista dessa empresa, bastando aí comprar ações por meio de uma corretora, por exemplo, da Bolsa de Valores. E para abertura de capital, a empresa precisa entrar com um pedido de registro de companhia aberta lá na CVM. Então, a gente vai estar olhando aqui a parte prática. Se eu tiver uma empresa, né, e aí eu perceber que ela tem uma atratividade para ir para a Bolsa, eu tenho que fazer esses trâmites. Então, vai ter que se abrir aí um registro de companhia aberta na CVM. Junto a esse pedido, se solicita aí uma autorização para realizar a venda de ações ao público, conhecida como distribuição pública de ações, essa parte. E essa primeira colocação pública de ações da companhia é chamada aí de oferta pública inicial, ou pela sigla IPO, que é uma sigla em inglês para Initial Public Offering, tá certo? Então, a gente conheceu aí que quando se coloca as ações em venda, chama, então, distribuição pública de ações, e quando isso é feito pela primeira vez, é a oferta pública inicial, ou IPO. Mas qual é o motivo e quais as vantagens para uma empresa abrir o seu capital? Né? O que leva? E aí a gente vai estar aqui algumas justificativas, né? Elas podem fazer isso para captar recursos, né? A abertura de capital é uma fonte atrativa de financiamento. Para obter liquidez patrimonial, a abertura de capital permite ao executivo diversificar os seus investimentos e o patrimônio, né? Além de possibilitar a saída de investidores. Para obter visibilidade, abrir o capital melhora a imagem institucional da companhia, que ganha projeção e reconhecimento da mídia e do mercado financeiro. Para obter moeda de troca e referencial, a abertura de capital, né? Ela possibilita à empresa adquirir ativos sem utilizar recursos do caixa, para facilitar também os processos de reestruturação societária. Ela também aí uma das vantagens. Além disso, ela também pode servir para a melhoria do relacionamento com os stakeholders, né, com a abertura de capital. Acaba acontecendo um fortalecimento das relações com os funcionários, com os clientes, com os fornecedores, para aprimorar as suas práticas de governança corporativa, para aumentar as vantagens competitivas da sua empresa e até para perenizar a sua empresa, né? A abertura de capital irá perenizar a sua empresa, ou seja, vai eternizar o seu negócio, porque vai ter sempre alguém investindo. Cabe lembrar, gente, que a abertura de capital de uma empresa, ela pode decorrer da colocação de qualquer tipo de valores mobiliários na bolsa, sejam as ações, os debêntures ou ainda até as notas promissórias. Galvão Ribeiro e Oliveira, eles explicam que o lançamento de ações ele pode ocorrer tanto por meio de uma emissão de novas ações, trazendo aí recursos à empresa emissora de tais ações, também pelo lançamento ao público de lotes de ações aí detidos pelo acionista atual. A principal função do capital de mercado de capitais, é possibilitar que as empresas, né, captem recursos diretamente do público investidor. Então, ele não precisa mais ir lá no banco, né, ele vai diretamente no seu alvo. A estrutura do mercado acionário, ela pode ser dividida em dois segmentos, gente. Existe o mercado primário e o mercado secundário, aqui de ações, tá bom? Vamos aqui. O mercado primário de ações é onde vai se negociar a venda de novas ações ao público, ou seja,
no qual a empresa obtém o recurso para o seu empreendimento. Então, a empresa tem ainda um lote de ações que não foi colocado para venda. Então, esse é o mercado primário, quando ela pega, então, e coloca esse lote. Quando ela faz isso, os recursos passam do investidor diretamente para ela. O mercado secundário de ações é o lugar onde se transferem os títulos entre investidores ou instituições. Então, torna-se aí uma condição para a existência do mercado primário. Então, é como se eu, Marcela, tenho ações de uma certa empresa e coloco novamente à venda. E aí, o livro diz que vocês devem estar se perguntando, né? Qual é a diferença entre os dois tipos, né? O primário e o mercado secundário. O mercado primário, ele vai se caracterizar aí como encaixe de recursos diretamente na empresa. E o segundo, que é o mercado secundário, ele consiste numa mera transação entre compradores e vendedores de ações. Então, não ocorrem alterações financeiras na empresa, no mercado secundário, certo? Essa transação ela vai acontecer apenas entre o atual detentor aí da titularidade da ação com o outro que pretende comprar. Pinheiro ainda explica que o mercado primário de ações, então, ele exerce a função de canalizar recursos dos que poupam para o investimento nas atividades produtivas da empresa. Já a do mercado secundário, gente, é da liquidez, não à empresa, mas ao investidor, possibilitando, então, que no momento em que realizar uma operação de venda, exista um comprador e vice-versa, o que vai viabilizar o crescimento do mercado primário, né? De forma, então, mais específica, para ficar bem claro a diferença entre os dois, o sistema que coloca em funcionamento o mercado de capitais, na sua plena harmonia, composto aí pela Bolsa de Valores, pelas sociedades corretoras e as sociedades distribuidoras, também pelos agentes autônomos, mas aqui aparecem outros, como os clubes e fundos de investimentos e também os bancos de investimentos. Então, são esses daí que fazem o mercado de capitais funcionar. Muitos desses a gente já conheceu. Nós já conhecemos a Bolsa de Valores, sociedades corretoras, sociedades distribuidoras, agentes autônomos e bancos de investimentos. Só relembrando, vai ser por meio da Bolsa que o mercado de capitais vai ser operacionalizado, e a razão da sua existência consiste, então, em proporcionar liquidez aos títulos negociados no mercado de capitais. E aí, as sociedades corretoras, elas efetuam principalmente a intermediação financeira na Bolsa, né? E ela tem algumas competências, tá, gente? Operar em bolsas de mercadorias e futuros, promover ou participar de lançamento público de ações, administrar carteiras, né? Então, as corretoras, elas vão poder fazer isso. Organizar e administrar fundos de investimento, ou clubes de investimento, prestar serviço de assessoria técnica, essas algumas atribuições aí que a gente não tinha citado antes das corretoras. Nessas condições, ainda tem algumas atividades das sociedades distribuidoras. A subscrição isolada ou em consórcio da emissão de títulos, a intermediação da colocação de emissão de capital no mercado, as operações em bolsas de mercadorias e futuros, operações no mercado aberto, tá? Só para complementar aí a informação. E aí, gente, a gente tem, né? Vocês já devem ter ouvido falar bastante em fundos de pensão, previdência complementar, fundo de investimentos, isso aí, principalmente durante a reforma da Previdência, né? Se falou bastante sobre isso. Então, o investimento coletivo é a forma hoje mais democrática de associar capitais. Os fundos de pensão, as entidades de previdência complementar, os fundos de investimentos, as companhias de seguros, e capitalização e as companhias de investimentos, elas são, na economia moderna, o que se chamam aí de investidores institucionais. Vejam que todos eles trabalham aí na coletividade, né? As tendências mundiais, elas inclusive mostram que no futuro, os fundos de pensão serão os maiores provedores de recursos para investimentos em todo o mundo.
Não é à toa que essa realidade de você investir no fundo de pensão já está chegando ao país, que a gente não tinha antes, né? Onde você separa um recurso todo mês, aplica numa instituição, fundo de pensão, que vai pegar o seu recurso, ele vai te prometer aí quanto vai render, ele vai investir o teu recurso. A participação de pessoas físicas no mercado de capitais, ela tem crescido muito nos últimos anos, principalmente porque a gente tem experimentado desde o Plano Real uma estabilidade da moeda e a gente tem encontrado também queda dos juros. O que é que tem a ver, Marcelo? Quando cai a taxa básica da Selic, né, que a gente inclusive caiu essa semana, vai cair novamente, né, vai para 2,25, a menor da história. O que acontece? A poupança, né, a renda fixa, geralmente ela é pautada em cima da taxa Selic. Se ela baixa, ela fica menos atrativa. Então, as pessoas acabam buscando outras opções. Tá? Então, por isso também tem aumentado aí os investimentos no mercado de capitais. E tais fatores têm despertado aí o interesse dos investidores com menos conhecimento também no mercado de capitais a procurar os fundos de investimentos. Nos últimos anos, inclusive, as bolsas de valores, aí ele cita aqui, especialmente a Bolsa Brasil Balcão, B3, ela vem fazendo aí um trabalho na área de educar, né? Uma área de educação financeira, incentivando a formação aí de clubes de investimentos. Os clubes de investidores são associações de pessoas, geralmente aí com algum tipo de afinidade, para investimentos em ações. Então, pessoas se associam para o quê? Para investir em ações. O objetivo da criação do clube é dar dinâmica aos investimentos em ações, ampliando a participação dos investidores em bolsa de valores. Imagina, você junta aí uma galera, que vocês aqui da faculdade, vocês se juntam, montam aí um clube de investimento e vão fazer os investimentos de vocês. Todas as operações de compra e venda de títulos, né, e valores mobiliários são registradas sempre em nome do clube e não dos seus associados. Opa, só um instante. Então, esses clubes, gente, eles correspondem a associações voluntárias de investidores que se consorciam aí com a finalidade de realizar aplicações no mercado de capitais, administrando diretamente essas carteiras com assistência e assessoria, é óbvio aí, de instituições especializadas, né? Tais como os bancos de investimentos ou as sociedades corretoras, dentre as outras que a gente já conheceu hoje. E aí, a Assaf Neto, ele lembra que a constituição do clube, ela é processada mediante aí a aprovação e assinatura de um estatuto social. Então, você não faz isso de forma informal. Você vai formalizar todos os regramentos relacionados como será a constituição, né, o percentual destinado a cada um dos membros, todo o regramento desse clube vai ter que estar constando nesse estatuto e vai ser assinado aí pelos seus membros. E aí, gente, para criar um clube de investimentos, são necessários 3 agentes. É preciso ter o administrador, que deve ser aí uma corretora de valores mobiliários, credenciada pela Bolsa. É preciso também ter o gestor, que pode ser uma ou um comitê formado aí de 3 pessoas. E o representante dos condôminos. A corretora escolhida, ela vai cuidar de todos os documentos e os registros legais, além aí de zelar pelo bom funcionamento do clube. Lembra que a corretora, ela vai cuidar das carteiras, né? Pois é. E é isso, gente. Acabamos por hoje. Essa é uma parte que eu acredito que poucos têm contato, né? A gente conheceu vários conceitos, é muito conceitual, né? De saber o que é uma, o que é a outra, é uma parte que eu considero um pouquinho mais chatinha, porque é um tanto de decoreba, né? O que é uma, o que é a outra, a gente diferenciar uma da outra, mas é um momento que é importante para poder compreender melhor o mercado de capitais, o sistema financeiro
do nosso país. E aí eu pergunto, alguma dúvida? Terminamos super cedo, não foi? Alguma dúvida? Alguém fala alguma coisa? Os meninos mais desinibidos aí? A aula foi top.